Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Começando mais um programa Telescópio. Nesses dias frios de junho, do nosso inverno aqui em Itapetininga. Mas a pauta do nosso programa é para aquecer corações. E realmente um despertar de o que a gente pode fazer para ajudar o próximo, né? Com uma visão de responsabilidade, de realmente contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. E para falar sobre isso, eu recebo aqui 3 pessoas que vão poder explicar diversas formas da gente ser mais solidário. Vou começar aqui pela Elaine Barros, que é coordenadora do CREAS, Isso. A chefe do CREAS. Eu sou assistente social também e coordeno o CREAS. O que é o CREAS? O CREAS ele é um serviço da proteção social especial que atende pessoas em situação de violências, de violação de direito, né? Então, nosso público é bastante extenso, desde Sim. Crianças, adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência, pessoas em situação de rua. Então, esse é o público do CREAS. Quero deixar de público aqui, Elaine, um convite para a gente falar em alguma oportunidade só sobre o trabalho do CREAS. Claro. Porque eu sei que tem uma lista de serviços importantíssima e precisa ser reconhecido. Obrigada, eu agradeço. Vamos o seu marcar espaço. esse outro programa. Outra Elaine aqui na bancada, também assistente social, Elaine Carneiro, assistente social judiciário, quer dizer, trabalha no fórum, não é isso, Elaine? Sim. Obrigado por vir aqui mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A satisfação é nossa. Maria de Andrade, posso resumir assim ou não? Pode. Coordenadora do Nosso Lar, também assistente social. Eu sou só assistente social do Nosso Lar. Coordenadora não? Não, assistente social. Já chega, né? Já chega, já tá de bom tamanho, né, Fábio? 3 assistentes sociais na bancada. 3. Vou sofrer hoje. Vai, hoje o time tá tenso. O Nosso Lar é um dos 3 abrigos que tem na cidade, né? Isso. Hoje abriga quantas crianças? Nós somos em números de acolhimento o abrigo que mais tem vagas para acolhimento, né? Os demais, o CEMEIA e o GAD são 20 vagas, o Nosso Lar são 30 vagas. 30 vagas. Porém, hoje nós encontramos com 31 acolhidos entre crianças e adolescentes. E o que faz com esse 1? Com esse 1 tem que dar um jeitinho e Se pôr desdobrar. esse 1 ali se desdobrar, né? Que não tem como não acolher, né? Então Claro. a gente sempre, apesar da demanda, né, ser muito alta, se veio para nós, né, através do conselho, a gente acolhe e faz o que pode ser feito. Até porque quando a gente fala em número de vagas, 30 no caso aí, é dentro de uma lógica de gente para cuidar de comida, de cama, de transporte, não é isso? Sim, de Tem todo monitores, né? Porque monitores. funciona 24 horas, então roda turno 12 por 36, né? Então tem toda uma logística. Quanto Sim. mais acolhidos, mais, né, fica Maior delicado o e trabalho. maior o trabalho. Parabéns pelo trabalho também. Acompanho. Obrigada. Elaine também não dei os parabéns, mas eu sei que a turma trabalha, viu? Bastante. Essa demanda só tem crescido. O trabalho é toda uma equipe no fórum voltada. Em que situações, Elaine, para pessoas que recorrem ao Poder Judiciário para resolver um problema de familiar, por exemplo, ou não? Então, lá no Judiciário a gente atua tanto na vara da infância e juventude, que são essas crianças que estão em situação de acompanhamento, né? Pedido de providência, que vem direto da rede. São crianças que estão em situação de violência, maus tratos, negligência, abuso sexual, muitas vezes. Então a gente acompanha esses casos, né? As crianças que estão acolhidas e também na vara de família os processos de guarda, né? Decisão de guarda, regulamentação de visita das crianças. Trabalham bastante. Tudo que envolve as crianças, a gente está junto ali atuando. Isso aí, maravilha. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu vou chamar um break bem rapidinho para a gente falar de um tema muito importante, que é o apadrinhamento. Formas de apadrinhar, de ajudar, de cuidar de uma criança que esteja no abrigo,
tudo dentro da legalidade e da regularidade. João Paulo, vamos lá, vou fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, ao Plano Familiar Camargo, também Unimed Sul Paulista, Sicredi Cooperativa de Crédito, DNA Florestal e ainda a Água Mineral Sarapuí. Sirvam-se, fiquem à vontade, vamos chamar um break bem rapidinho e daqui a pouco várias formas do apadrinhamento que a Justiça reconhece e que são muito fáceis e está ao alcance de muita gente. Pode chamar o break aí, João, a gente volta bem rapidinho, até já. Pronto. Todo dia é um programa diferente. Aquele nervosinho assim é normal, sempre. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem ampla para a Elaine do CREAS. Elaine, o Poder Judiciário criou várias formas de apadrinhamentos. Isso ciente, aí vem o trabalho do CREAS, de que a sociedade apresenta diversos problemas, vamos chamar assim, né? Não sei se é o termo correto, vocês me corrijam. Crianças em situação de vulnerabilidade, né, que por vários motivos são levadas para o abrigo. Né? Que tipo de situações são as mais recorrentes que você observa aí pela tua jornada de crianças que são encaminhadas pelo juiz para o abrigo, para um abrigo? Então, os casos mais frequentes de violência entre crianças e adolescentes é a violência física. No CREAS a gente tem também a rede de enfrentamento à violência infanto-juvenil. Então, todos esses casos, antes de chegar nos abrigos, eles são acompanhados pela rede de enfrentamento, né? Pelo CREAS, pela saúde, pela educação, essas crianças que já estão ali dando sinais de alguma negligência, de algum maltrato, né, por seus responsáveis, são acompanhadas. Quando não tem mais... chega numa situação mais grave, aí eles vão para o abrigo. Né? Então, antes de serem acolhidas, é feito um trabalho para evitar o acolhimento. Sim. Né? Então, é acompanhado os pais, a frequência escolar, a questão de saúde. Então, identificadas certas violações de direito que são mais graves. Né? Então, a gente lá acompanha situação de violência sexual, violência física, psicológica, negligência e maus tratos. São as principais violências contra a criança e adolescente. Como que isso chega para vocês? A escola, por exemplo, avisa vocês? Sim. Olha, tem uma criança lá que parece que não sei o quê. Aí vocês têm uma equipe para ir fazer essa investigação social? Então, não é uma investigação, né? Mas essa rede, ela funciona muito bem organizada, né? Então, a escola, ela notifica. Existem as unidades notificadoras. Então, tem um registro próprio e as escolas notificam e encaminham para o CREAS e para o Conselho Tutelar. Né? Aí a gente faz a visita, a gente faz o atendimento com os responsáveis, pais ou responsáveis. Quando necessário, a gente faz uma escuta especializada, né? Que é um dispositivo legal para proteger, né? A finalidade da escuta especializada é proteger essa criança. Então, dentro da rede de proteção, a gente escuta essas crianças e para entender o que está acontecendo. Aí a gente, né, junto com o Conselho Tutelar, a gente vai acompanhando e... Quer dizer que ir para o abrigo é a última instância. É a última opção, né? Eu acho que aí a gente trabalha a família antes, né? Quando não é possível, aí o Conselho Tutelar acolhe, né? Junto com o Judiciário, preservando o melhor para a criança. Né? Se for uma situação emergencial, o Conselho Tutelar leva para o abrigo ou não? Sim. E depois comunica o Judiciário? Sim. O principal objetivo da rede de proteção é proteger a criança. Então, se ela está numa situação de risco, se é uma situação de emergência, primeiro afasta, né, do agressor, do abusador, para depois a gente regularizar. Depois ver o que faz. Aí vem o
papel do fórum, né? Como a gente Sim. fala, né, Elaine? Sim. Vocês recebem essas informações do CREAS, ó, tal criança, família desestruturada, não sei se é álcool e droga, não sei qual que é a maior recorrência. Realmente, aí vocês passam isso para o juiz. Realmente essa criança vai ter que ficar no abrigo lá. É isso? Assim que funciona? Sim, quando chega o CREAS, ele acompanha, né, junto com a rede protetiva, essas crianças, faz diversos encaminhamentos para verificar se a situação melhora, fazem acompanhamento durante algum tempo. Quando eles verificam que não há uma evolução, no caso, né, que a família não adere às orientações, eles elaboram um relatório e mandam para o judiciário. Aí é aberto um pedido de providência, que a gente fala, né, o PP. E aí o juiz e o Ministério Público se manifestam, geralmente o juiz pede um estudo psicossocial, né, para a gente estar verificando o caso, tudo, e fazendo as ponderações pela situação, se a gente segue acompanhando, ou se muitas vezes o caso já é um caso que tem que ser efetuado um acolhimento, né. Vocês fazem escuta, como a Elaine comentou? A escuta... Tem que buscar os pais, buscar a própria criança, ouvir o que a criança tem para falar. Sim, a gente faz um estudo psicossocial com toda a família. A gente ouve todos os envolvidos. Eu chamei de né? investigação, né? Mas como é que chama? Estudo? Estudo psicossocial. Ah, lá, é mais chique. Psicólogo e assistente social. Então a gente faz aquele estudo, vai ouvir todas as partes, né? Tanto os pais quanto as crianças, né? A gente não chama de escuta especializada. A escuta especializada é realizada no CREAS, né? Que pode vir uma denúncia ali, por exemplo, uma escuta especializada no CREAS, pode vir ali, por exemplo, a criança expor uma questão de abuso sexual que ela está passando na casa, né? Então, através disso, eles podem estar acionando o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar pode ter autonomia para estar fazendo o acolhimento dessa criança e depois notificar o juiz através de um relatório. Sim. Né? São as medidas, o acolhimento institucional é uma medida excepcional que a gente fala, né? Só em último caso, para garantir a segurança e a integridade física da criança. Então, a gente fica acompanhando no caso desses PPs, quando chegam, a gente pode de pronto, dependendo da situação, sugerir, né, que a gente sugere ao juiz a medida de acolhimento, né, o juiz que decreta mesmo, despacha o acolhimento da criança. Ou a gente pode seguir acompanhando ainda durante algum tempo aquela família, propondo algumas saídas daquela situação, né, para ver se vai resultar em alguma coisa positiva, a família vai mudar realmente a conduta, ou se realmente a criança é um caso de acolhimento institucional. Né? Em tese, o melhor lugar para uma criança ficar é na família. Sim. Mas às vezes não é. A Sim. família não é o melhor ambiente para isso. Às vezes não tem família, né? Se a criança, por exemplo, é uma família, mas é uma família... Hoje a gente tem muitos casos, por exemplo, de dependentes químicos, né? Então eles acabam expondo as crianças à situação de violência, deles próprios e de outras pessoas, muitas vezes de terceiros, de negligência, de maus tratos, de violência física, violência psicológica. Então, não é uma família, por exemplo, que traz proteção, Sim. que é a principal função da família, né? A proteção. Então, se ele não traz essa proteção vai ter que ser dada de alguma forma, né? Através da sociedade, que daí tem a intervenção e essa medida excepcional de acolhimento. Por isso que você fala que é uma medida excepcional mesmo. Tipo, não tem jeito aqui. Tentamos, não deu, vai ter que ir pro abrigo mesmo. Tá sofrendo violência, são violências graves, não tem como a criança conviver nessa situação. Aí tem que ser feita uma medida excepcional mesmo de acolhimento. E vai pro abrigo, vai pra Maria. Isso. São 3 abrigos aqui, o GAD, o CEMEIA e o Nosso Lar. Isso. E você está há quanto tempo no Nosso Lar? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Quantas crianças tem lá? 31, você falou, né? 31, isso. De diversas idades. De 0 a 17 anos. Temos daí de todas as idades, né? Começa no 0, os bebezinhos, 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai embora. Tem caso de bebezinho pequeno também ou não? Tem recém-nascidos até. Eu sei que tem um programa que é o de quando a gestante sabe que não tem condições de cuidar daquela criança e ela já manifesta a intenção de doar. Entrega voluntária. Entrega voluntária. Existe caso assim aqui na cidade ou não? Acontece. Já tivemos casos assim, né? São raríssimos ainda, né? Por causa da nossa cultura, mas há casos sim. Maria, você que você fica no dia a dia lá com as Sim. crianças.
Isso. Precede uma longa complicação na vida daquela criança. Né? Sim. Se está lá, é porque já passou por alguns perrengues aí. Só que a criança não tem culpa de nada, né? Não, são vítimas, né? Elas são vítimas. E, portanto, ainda é possível de ter um novo futuro, de ter um novo encaminhamento, porque a Elaine falou, não tem quem proteja essa criança. Proteger a criança, o que é, Elaine? É da comida, é da saúde, é da educação, é da lazer, é das condições. Ter tudo que uma criança tem direito, né? Tem direito. Proteção, alimentação, educação, saúde. E tudo lá isso. no abrigo, vocês também têm uma equipe para proporcionar isso ou não? Sim, as crianças, né, chegam, a gente faz a matrícula escolar, transferência, em muitos dos casos, porque elas às vezes estão em bairros distantes, né, então a Sim. gente traz sempre para a escola mais próxima ao abrigo, são encaminhados para tratamento, né, psicológico, alguns com tratamento, né, avaliação psiquiátrica, neurológica, quando, né, é possível. Então a gente faz, né, um estudo social ali da criança que chega e a gente vê as demandas que aquela em específico precisa e a gente proporciona, né? Tem muita gente, aí eu acho que eu volto para falar com a Elaine do fórum. O próprio Poder Judiciário criou essas formas de apadrinhamento. Com que objetivo, Elaine? Que tipos de apadrinhamento as pessoas podem ser? Então, o apadrinhamento no Brasil, ele começou em 2000, né? Recente. Mas, bem recente. Mas, assim, foi mais difundido em 2015, quando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo elaborou uma portaria para divulgar, porque ele tem que ser todo regulamentado, né? Sim. Aí o CNJ começou a estimular, né, que outras comarcas fizessem essa portaria de regulamentação do funcionamento do apadrinhamento, e 10 comarcas foram fazendo. Aqui Itapetininga, por exemplo, começou em 2023, que o doutor Alessandro fez essa portaria regulamentando o apadrinhamento, né? E o intuito é a convivência comunitária, né, e com outras famílias de crianças que estão uma longa permanência em acolhimento, sem condições de voltarem para a família biológica, Sim. que a família biológica não adere às orientações, né, não tem uma condição, ou mesmo não tem famílias, e também não for possível encaminhamento para adoção. Porque o apadrinhamento, ele visa mais crianças mais velhas, adolescentes. Tem um né? perfil. Tem um perfil mais de crianças dessa aí criança maiores. que podem ser integradas no projeto. Isso, crianças maiores, assim, a partir de uns 10 anos, 12 anos, que são crianças que a gente não conseguiu retorno para a família e também não conseguiu encaminhar para adoção, porque o perfil de habilitados à adoção no Brasil é muito restrito. Né? A maioria das pessoas aí habilitadas, elas aceitam crianças até 6, 7 anos de idade, poucas famílias. Isso, tem todo claros. um perfil. Bebês, né? Então, o que acaba dificultando o encaminhamento dessas crianças que acabam crescendo no abrigo. Do ponto de vista de impacto social, é muito forte isso, né, Elaine? Elaine do CREAS. Bastante. Eu acho que essas crianças, elas, esses maiores, né, que é o perfil do apadrinhamento, né, e elas estão numa fase ainda mais delicada, né, que já está ali na adolescência. Né, então, precisam ainda mais de para elas não ter essa perspectiva de ir para uma família ou de não retornar para a sua própria família, é muito angustiante. Né? Então, o impacto na vida desses adolescentes, né, pela própria faixa etária, eu acho que acarreta danos ainda maiores, né? Porque talvez os pequenos nem percebam, né? Nem se deem conta ainda, não tem aquela projeção, né? Sim. De futuro. Quando a criança está com 13, 14 anos, ela começa a se dar conta. Exatamente. Né, começa a pensar da dificuldade de futuro, depois, né? Depois do estudo e depois dos 18, né? Então, aí é muito mais angustiante, né? Então, o dano é maior. Sim. E existem, pelo que a gente pesquisou agora há pouco, 3 formas de apadrinhamento. São 3 programas considerados pelo juiz? Os 3 são reconhecidos? Sim, dentro do apadrinhamento, né, tem 3 modalidades. Isso. Que seria o apadrinhamento afetivo, o apadrinhamento financeiro e o apadrinhamento de serviços.
Tá, vamos por partes. O apadrinhamento de serviços, como que funciona? De serviços é aquele no qual a pessoa, né, se mostra interessada em prestar o serviço para o serviço de acolhimento lá dentro, né, ou diretamente com as crianças. Ele vai lá, então é um professor, de repente ele dá uma matéria, ou é um técnico que tem o domínio de algum conhecimento, então ele vai lá dentro e vai prestar esse serviço direto para as crianças, vai estar dando uma aula, Vai até o abrigo. dando algum curso, isso. Alguém que seja professor de inglês e queira fazer isso, porque é tudo voluntário, né? Isso, Pode entrar em contato direto com com o o abrigo. Pode. Maria, eu sou professor de inglês e eu tenho na minha agenda aqui segunda e quarta de manhã livre. Posso ir dar aula de inglês aí? Aí você vai ver se tem algum aluno interessado. Isso. Aí a gente, né, vê se tem, né, algum interessado e pode também, vamos dizer, né, um dentista, por exemplo, né, que quer atender, fazer uma prestação de serviço. A gente leva também essa criança, esse adolescente até o consultório, né? Então é muito bem-vinda, né? Sim. Esse apadrinhamento de serviço também, porque o abrigo carece, né? Nós dependemos aí do Sistema Único de Saúde, né? E às vezes numa emergência nós não conseguimos, né? Assim, de pronto atendimento. Então, Tem bastante gente fazendo isso atualmente aqui hoje em em dia Itapetininga? nós temos uma única profissional, que é, né, da área odontológica, Dentista. dentista. Isso. Imagino que seja pouco. Pouco. Viu? Será que um dentista que esteja nos acompanhando aqui não pode se oferecer um horário por semana? Cada Sim, dentista pra da cá. cidade, um só. Um horário por semana seria de grande valia, né? Seria. Porque as crianças, como elas vêm de situação, né, de negligência, então a negligência é em todos os sentidos, né? A gente recebe muitas crianças com os dentinhos ali, eles vêm com dor, vêm às vezes com a gengiva inchada, né, com os dentes já todos carecendo de uma restauração. Então, né, a gente, para nós, é muito bem-vindo. E isso é tudo formal, Maria? Vamos Sim, supor, o dentista que estiver nos ouvindo aqui, ele pode ligar para o abrigo, para o nosso lar, e dizer, e tomara que chova telefonema, sim. viu, eu vou atender um horário por semana. Meu nome é tal, meu endereço é tal, você vai levar a criança, ele vai fazer uma fichinha lá, quer dizer, não tem risco nenhum para Não. ninguém, né? Não, e nem tão burocrático, né, Fábio? O apadrinhamento de serviço é um apadrinhamento assim que, né, ele é mais tranquilo, digamos, nos trâmites, né? É diferente do apadrinhamento dos outros, né, do afetivo, né? Então é bem tranquilo, sim. Viu, tá aí dentistas, aí é um bom desafio aí. E demais profissionais, né? Demais Saúde, profissionais, o que é. pode ser útil, assim, um... Fonoaudióloga, pediatras, dermatologistas. Pediatra não tem nem particular mais achando, tá uma Tá dificuldade. difícil, oftalmologista, porque Olha nós só. temos assim muitas vezes reclamações das crianças, né, que sentem dor de cabeça, têm dificuldade de enxergar, né? Então as óticas são muito parceiras nossas. Quando nós São. temos um receituário, né, que necessita de óculos, acho que todas as óticas que a gente recorreu já até hoje, eles, né, voluntariamente deram um óculos, Ah, né? que legal. Mas o profissional em si não é fácil também de encontrar. Viu, e esses profissionais liberais, fazer aí na forma de apelo, não precisa divulgar, né? Não precisa fazer propaganda. Pode fazer também, não tem problema, mas, viu, abrir um horário por semana para uma criança do abrigo. Fono, oftalmo, um dentista, um pediatra, todas as especialidades médicas, né? Psicólogo, né? Psicólogo Porque por também mais tá. que a gente tenha, né, por exemplo, no CAPS, mas há casos que não são demanda de saúde mental, mas precisam, todos que estão ali precisam de um acompanhamento psicológico, de fazer uma terapia para saber lidar com tudo aquilo que aconteceu, que está acontecendo na vida dele, né? Sim. Então também o psicólogo, o profissional de psicologia é muito bem-vindo. Esse apadrinhamento de serviços não cria vínculo com a criança, né? Eu sou dentista, eu abro o meu horário lá, atendo aquela criança, faço lá o que tem que fazer e tal, e vai embora. Não cria-se vínculo, não é isso? Não. Pode nascer daí um despertar, né, por exemplo, do dentista, daquele profissional, em querer fazer um apadrinhamento afetivo, né? Mas não necessariamente, né? Ele pode fazer o trabalho dele ali e ali encerra. É uma forma de estar ajudando, com a sua própria profissão, ajudando ao próximo. Ao Aí. próximo. Elaine, e também tem o financeiro. Sim, o financeiro. Como que funciona o financeiro, o apadrinhamento financeiro?
é aquele que a pessoa ajuda monetariamente mesmo, né? Ela vai procurar o abrigo, vai falar, olha, eu tenho uma quantia mensal que eu queria estar fazendo, auxiliar aqui vocês em serviços, né? E ela vai estar repassando essa quantia, pagar um curso, ou algum atendimento médico para alguma criança que precise de algum acompanhamento especializado, né? Então ela vai estar ajudando financeiramente também. Isso não inclui também o afetivo. Mas Também não tem vínculo. Também não tem Por vínculo com enquanto. a criança. Mas pode surgir, né? Depois de algum tempo, uma curiosidade. Qual é a criança que eu ajudo? Por exemplo, a Maria repassar, olha, você está pagando tal serviço para a criança precisava de um acompanhamento neurológico, por exemplo, que a gente sabe que as demandas de saúde, né, é reprimida, né, bem Sim. mais lenta, e precisava de um atendimento urgente, está fazendo um acompanhamento, e a pessoa segue ali pagando esse tratamento, e de repente surge um interesse, olha, eu queria conhecer essa criança, estabelecer um contato, surgiu essa vontade, esse desejo. E disso pode virar um Disso vínculo. pode virar um apadrinhamento afetivo. Um empresário que esteja nos ouvindo, da mesma forma, se falar assim, eu quero pagar um curso de Kumon para uma criança, quero pagar uma aula de inglês para uma criança, sei o que quiser, na verdade, né? Como se fosse um padrinho sem contato com a criança. Sim. Né? Vai direto no abrigo, nesse caso. Direto no abrigo. Direto no abrigo. Sim. Podia ter bastante disso, né? Podia, porque também faz muita diferença, né, Fábio? Porque assim como o de serviço, o financeiro também nos ajuda muito, né? Porque precisa, de repente, pagar uma consulta médica. Nós tivemos um caso lá de um menino cadeirante, que ele chegou para nós com uma cadeira, né, que ele veio, que não era mais para o tamanho dele, né? E aí também um empresário da cidade foi fazer uma visita lá comum no abrigo, que a gente também recebe, né, essas visitas da sociedade, e ele se compadeceu e mandou fazer uma cadeira toda personalizada para esse menino, que né? bênção, não? E a qualidade de vida dele melhorou muito. Acho que não pode falar o nome desse empresário, né? Não, a gente, né, na época ele não quis nem se aparecer. Né, ele falou, não quero, a gente às vezes posta em redes sociais, ele não quis nem, né, ele falou, eu estou fazendo por ele e para ele, né? Sim. Então, assim, às vezes um pequeno gesto para quem recebe é muito importante, né? Você me mostrou agora uma outra porta, quer dizer, o empresário que esteja nos acompanhando, ele pode ir até o abrigo, pode ou não? Pode. Telefona, sim, agenda, conhecer o nosso marca, trabalho, para ir lá conhecer. Isso. E aí, desse contato, ele vai saber que ele pode ajudar comprando uma cadeira de roda, ou um curso para alguém, ou um dentista para um outro. Isso, ele mesmo talvez ele possa enxergar a realidade ali, onde ele consiga ajudar de alguma forma. Porque cada um tem algo próprio que sensibilize, né, Elaine? Cada um tem o seu ponto fraco, né? Cada um tem o seu ponto fraco. Quero ajudar na educação de uma criança. Vai lá no abrigo e conheça. E realmente, eu falei aqui, mas assim, não precisa fazer Facebook, não precisa mostrar foto. Se quiser mostrar, mostra também, preservando a imagem da criança. Mas que não seja essa a motivação, né? Que seja de querer ajudar alguém, né? Nós Com tivemos certeza. também, Fábio, uma ação semana passada que eu me lembrei agora também, que aos olhos de outras pessoas pode parecer simples, mas para as crianças e para nós que estamos ali é muito, muito grandiosa, né? Uma pessoa também que vão às vezes fazer essas visitas lá, né, corriqueiras, tomar um café da tarde com as crianças, isso tudo, claro, né, previamente agendado, né, com a equipe do abrigo e com a coordenação, e ela sentiu de dar um pijama para cada um. Ela já foi no período noturno e viu que as crianças não tinham pijamas. E aí ela pediu o tamanho de cada criança, de cada adolescente, e um tempo depois, uns 20 dias depois, ela chegou com o nome, cada criança recebeu o seu pijama e um par de meia, né? Pensa na felicidade dessas crianças recebendo, né? Alguém olhou para elas, alguém identificou algo que talvez não era perceptível, né, assim, né, para as outras pessoas, mas para elas foi importante, né? Tanto que após o banho, todas colocaram seus pijamas e quiseram tirar uma foto com os pijamas, e até os bebezinhos receberam esses pijamas, né? Então, quer dizer, para eles é importante o ser olhado, né? Alguém olhou para mim, alguém cuidou, alguém se importou comigo, né? Isso é muito importante. Nossa, que legal. Olha quanta ideia pode surgir, né? Porque, repito, todo mundo sabe fazer alguma coisa.
E todo mundo tem aquilo que lhe sensibilize, né? Pode ser com idoso, pode ser com criança, pode ser com a educação, né? Todas as causas são nobres. Mas, viu, de repente oferecer uma roupa, um pijama, olha, um tênis. Aí a gente parte para uma outra possibilidade, que é o do apadrinhamento afetivo. É difícil de dizer qual que é mais importante, né? Mas o afetivo talvez o que crie vínculos, né? Não sei. Sim. Dá para dizer que seja o mais profundo, o mais importante, Helena? Eu acho que todos têm a sua importância, né, para É. as crianças que estão lá acolhidas. Mas o afetivo é aquele que visa mesmo o estabelecimento de vínculo, né, da criança, daquele apadrinhado com essa família, que vai ser uma referência de vida para ele. Ele vai estar em contato ali ao longo do acolhimento, vai poder estar essa pessoa fazendo visitas a ele, ele fazendo visitas, né, assim, interagindo nessa convivência familiar com essa família. E futuramente ter uma referência mesmo, porque para a criança que está lá acolhida, é difícil, né? Fica muito sem perspectiva de futuro, porque ela não tem o convívio com a família biológica, já foi rompido. É uma criança que não foi encaminhada para adoção, né? Foi extinguida essa possibilidade, muitas vezes devido à idade, porque a gente está falando de crianças adolescentes, né? Que são Sim. apadrinhadas, que visam o apadrinhamento. Então ela fica muito sem perspectiva de futuro. E no convívio com essa família, que é dos padrinhos, ou da madrinha, ou do padrinho, que pode ser uma pessoa só também, ela tem uma perspectiva de vínculo do futuro, né? Uma rede de apoio ali, né? Que todo mundo precisa. Então, é uma forma muito importante, realmente, porque Forte. ela estabelece, ela dá o direito que a criança tem, da convivência familiar, da convivência comunitária. E não é dessa uma forma. adoção, Não é uma adoção. né? A pessoa pode estabelecer esse apadrinhamento afetivo dentro da capacidade de tempo de cada um. Sim. A minha agenda é uma, eu não posso ficar com a criança todo dia, né? Sim. Dentro da normalidade do padrinho, né? Ele ajuda, mas aí vai criando vínculos. Sim. Existem casos, vários casos aqui em Itapetininga, Maria? Hoje, no nosso abrigo, nós temos 2 apadrinhamentos afetivos. 2 apadrinhamentos. De 2 adolescentes, né, são apadrinhados, né, são padrinhos distintos, mas a gente percebe no dia a dia deles a importância de ter esse padrinho, de ter essa referência, de ter alguém com quem contar, alguém com quem se importe, né, porque, por exemplo, uma festa de aniversário, é comum nós, o Abrigos, proporcionarmos, né, as crianças aos adolescentes, mas é diferente quando um padrinho, uma madrinha faz essa festa de aniversário na casa deles. Né? Então, aí a criança pode ir para a casa deles? Pode ir para a casa deles. Então, para a criança é um outro peso, é um outro momento, né? Algo para ela diferente, porque o abrigo é a casa, então é comum. Né? Agora, no caso do apadrinhamento, a gente percebe, assim, em questão de saúde mental, né, do apadrinhamento, o quanto isso dá um suporte, né, de diminuir, às vezes, o uso de medicações, de melhorar o comportamento, né, na escola, por conta que tem um padrinho, né, tem alguém que eles usam assim, meu padrinho vai fazer isso. Se eu, muitas vezes assim, não vou fazer isso com meu padrinho, minha madrinha vai ficar brava comigo. Então, eles têm alguém, uma referência na que vida, para né? eles faz toda a diferença. Eu quero saber mais como funciona esse apadrinhamento afetivo aí. Pode ser? Pode. Vamos conversar com padrinhos? Sim, Verdade? vamos lá. Vamos lá. Elaine, quero agradecer a tua presença e reforçar um convite para a gente marcar uma data para falar de todo o leque de atividade do CRES, que é um amparo social importantíssimo para a gente, né? Fico à disposição, Fábio. Agradeço o espaço, né, pela acolhida aqui, pela divulgação, né, de um trabalho tão importante, né? A gente vem no dia a dia acompanhando essas crianças, essas famílias, né? E o quanto é importante. É literalmente uma rede, né? Passa pelo CRES, vai pelo judiciário, passa pelo abrigo, tem várias instâncias. E vocês trabalham juntas. Sim. Sim, sempre em contato. O tempo todo. Né? Que bom, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E vamos agendar, falar mais de CREAS. Maria, eu também quero agradecer o papel do abrigo, a sua presença aqui. Eu acho que essas pessoas que estão trabalhando nos 3 abrigos da cidade
As Elaines não é diferente, mas é uma missão, né? É por um propósito, né? Só pelo salário não é, né? Não, e a gente sempre fala isso, né? For pelo salário você não fica, né? Assim, porque exige muito mais. Se você não tiver amor naquilo que você faz, principalmente dentro de um serviço de acolhimento, perde sentido. Não fica. Né? Você precisa... Por salário não fica. Não, porque você precisa se doar muito, né, Fábio? Sim. A doação, ela é constante, né? Então não dá para você, meu serviço é das 8 às 5, meu horário de trabalho, fui. Não existe isso dentro do abrigo, né? Então é uma doação muito grande e muito gratificante, né? Eu posso dizer que eu amo o que eu faço e não poderia estar no melhor lugar, com todas as situações que não são fáceis, as demandas que não são fáceis, mas eu amo estar onde eu estou. Redes sociais do Nosso Lar, tem rede social que as pessoas possam conhecer? Temos o Instagram do Nosso Lar, né, que é @nossolar. @nossolar. Nosso Lar. Então pode lá, tem todas as informações, lá tem o telefone, né, direto da coordenadora, que muitas pessoas entram por ali para, né, dos apadrinhamentos, ou podem estar indo diretamente até o abrigo, né, que fica na João Evangelista 646 no centro. Então muitos também vão diretamente até lá, né, e a gente pronto assim já atende. São esses caminhos. Mas vale a pena seguir a rede social da instituição Nosso Lar. Instituição Nosso Lar. Isso. E saber das atividades e ver de que forma que pode ajudar. Que pode ajudar, exatamente. E já demos um monte de dica aqui, né? Profissional liberal, às vezes a pessoa é um pintor, viu? Vai ajudar lá a fazer alguma coisa. Eu sei, sou marceneiro, vai ver se não tem cama lá para arrumar. Isso, é isso? Berço. Né? Sempre tem algo para fazer. Né? Acredito em todas as áreas, aí o abrigo é carente de ajuda. É mais útil ir conhecer um abrigo, uma instituição como o Nosso Lar e os outros também, do que ficar no Facebook lá, gastando energia e xingando todo mundo. Né? Tá certo. Vai lá ver se no Nosso Lar não tem mais produtivo, né? Berço para consertar. Eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente vai conversar com 2 padrinhos, né? Dentro do programa do padrinho afetivo, né? Sim. Padrinhamento afetivo. Isso. Pode ser? Pode. Vamos lá, João Paulo, chama o reloginho aí. Vamos fazer um break, daqui a pouco tem mais Telescópio falando sobre apadrinhamento afetivo aqui em Itapetininga. Até já. Amar transforma. Um beijo consegue parar o tempo. Um abraço vira o melhor lugar do mundo. E um presente tem o poder de encantar. Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir de R$ 41,90 e descontos de até 30%. Compre nas lojas ou com um revendedor. O Boticário, a marca preferida para presentear. Quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. Abra sua conta. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vila Rosa. Restaurante e rotisserie. Self-service. Marmitex. Combos especiais. Salgados e massas artesanais. Cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, trazendo mais sabor em sua refeição. Aqui em nossa região, um escritório de contabilidade dá exemplo de excelência em gestão empresarial. Aqui o valor na saúde se reflete em uma equipe comprometida. Aqui tem Unimed Sul Paulista. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente. Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento.
Prontinho, de volta ao programa Telescópio. Lembrando que o programa está sendo gravado, motivo pelo qual não vai dar para interagir com o público ao vivo, mas depois pelos canais da TV Itapê, quem desejar mandar uma informação, pedir, tirar alguma dúvida, pode mandar pelas redes sociais que a gente encaminha. Elaine, agora mudou de lugar, né? Agora, mas é a mesma Elaine. Havíamos falado sobre uma das modalidades que é o apadrinhamento afetivo. Certo. Nesse apadrinhamento afetivo, a pessoa interessada vai ter contato com a criança, conviver um pouco com a criança, levar a criança para casa, mas tem uma série de regras, né? Sim. Como que funciona? Se alguém estiver nos ouvindo e falar, eu quero apadrinhar uma criança. O interessado ele deve procurar primeiramente o CREAS, né? Fala com a Eliane Com lá. a Elaine Barros. Aí ele vai estar preenchendo um questionário e esse questionário vai estar sendo encaminhado para a Vara da Infância. É aberto um processo lá de habilitação desses pretendentes a apadrinhamento. Eles levam a documentação, né? É pedido antecedentes criminais, tudo, das pessoas interessadas. E eles passam por um estudo psicossocial para ver se essas pessoas estão aptas a serem padrinhos e madrinhas. É possível tanto de um casal ou também de um padrinho, só de uma pessoa sozinha, né? Querendo fazer um apadrinhamento de uma criança. Não precisa ser um casal. Não precisa ser um casal. Pode ser uma pessoa sozinha. Pode ser uma pessoa sozinha. Desde que passe pelo crivo desse processo. Não é investigação, né? É uma avaliação avaliação social, né? Ele vai levar a documentação, aí eles veem antecedentes criminais, né? Lógico, porque a gente tem que proteger de alguma forma essas crianças. E ele passa por um estudo psicossocial. Aí, estando habilitado, vai ser verificado junto ao abrigo qual a criança que seria mais indicada para estar iniciando aí um vínculo com o padrinho. Porque aí vocês, lá no fórum, vão saber o perfil desse interessado. Sim, até mesmo idade, né? Mesmo o apadrinhamento, ele visando crianças mais velhas, né? Que são crianças que não foram encaminhadas, não foi possível ser encaminhadas para adoção. Muitas vezes a pessoa vem e já coloca o que é do desejo dela. Olha, eu queria ter contato com uma adolescente, né? Uma menina, de repente, uma madrinha, né? Olha, eu queria ter contato com uma menina, com uma adolescente, ou no caso um padrinho, ou os padrinhos, olha, eu queria ter contato com um menino, né? Do sexo masculino, tudo, um adolescente. Então a gente vai ver o perfil tanto da pessoa, com quem ela deseja apadrinhar, e também lá no abrigo, quais as crianças que estão aptas a serem apadrinhadas. Vocês acompanham isso? Sim, esse processo sim. O abrigo, uma vez iniciado o contato lá no abrigo, desse padrinho com essa criança, com esse adolescente, o abrigo sempre está nos passando essas informações. E daí vai se estabelecendo esse contato e ele vai sendo ampliado. Muitas vezes o padrinho começa iniciando as visitas lá no abrigo e depois parte para as crianças irem para casa desse padrinho. É possível estar visitando os padrinhos, passando finais de semanas, até período de férias, mas isso tudo documentado, né? O abrigo sempre informa esse andamento desse convívio da criança com o padrinho e a madrinha, informa o judiciário e o juiz despacha as autorizações, né? Perfeito. E não tem, em princípio, o objetivo de se transformar numa adoção. Não. O objetivo principal é estabelecer, dar à criança o direito da convivência comunitária e familiar, tendo uma família de referência através dos padrinhos, né? Perfeito. Toda essa questão com criança, ela é muito envolta corretamente, né, para proteger as crianças em sigilo, né, em cuidados, e os pais, os que apadrinharam os padrinhos, também não têm obrigação de se tornar público. Mas quero agradecer aqui o Gabriel Lara e o Pedro Soares, que aceitaram esse convite, né? Tem toda essa preocupação, né, Elaine? A gente não podia obrigar vocês a virem, mas quero agradecer pelo exemplo. Né? Obrigado. E que sirva para contagiar muita gente aí. Sim. Mesmo assim, vamos preservar a identidade da filhada, da padrinhada. Como que surgiu o interesse no apadrinhamento? Olha, Fábio, eu acho que assim, eu sou de uma família, minha mãe, ela é uma pessoa muito envolta com as causas sociais, isso desde pequeno. Minha mãe, a partir da igreja, pastoral da saúde, ela sempre estava envolvida com essas questões. Eu acho que eu fui
tive um olhar um pouco mais refinado nesse quesito, um coração um pouco mais trabalhado para olhar para essas pessoas em vulnerabilidade com um olhar um pouco mais preciso. E assim, desde pequeno eu sempre tive envolto nessas questões e isso sempre pulsou muito, muito forte dentro de mim. E depois que eu trabalhei na Fundação Casa durante 3 anos, eu vivi de fato ali com aquelas crianças e aqueles adolescentes em vulnerabilidade, eu percebi que algo tinha que ser feito. E mais do que uma ação gigantesca, essa que é pequena, né, que você movimenta uma pessoa só, ela tem grande impacto na vida dessas crianças e no futuro dessas crianças para que se tornem adultos muito mais responsáveis. E como professor, né, a gente é atravessado por várias histórias do nosso dia a dia, principalmente professor da rede estadual, da rede pública, a gente se depara com muitos casos, né? Então, antes de chegar nessas instâncias, a gente vive ali, de fato, com essas crianças nessa vulnerabilidade. E eu acabei sendo atravessado pela história de uma menina dentro da sala de aula e fica naquele negócio, você tem a escolha de você olhar e seguir em frente e você olhar e você se aprofundar ainda mais naquela vivência, na história daquela criança. Então não tem como você ver uma criança dentro da sua sala de aula expressando sua vulnerabilidade com questões relacionadas ao bullying, ao distanciamento. Eu fui essa criança na sala de aula também, a qual era excluída. E a partir de uma aproximação de colocar essa criança, essa adolescente na mesa para auxiliá-la nos estudos, um vínculo acaba sendo surgido, né? E a gente acabou sendo atravessado pela história dessa menina. E não teve como não ignorar, não teve como seguir em frente e pronto, minha vida vai embora. Parte do meu coração ficou ali, o que eu posso contribuir para a história dessa criança? O que eu posso contribuir para a história dela, né? Como que eu posso ajudá-la de alguma maneira? Então, você sabia que ela morava no abrigo? Sabia. Ela confidenciou, porque assim, a gente chega na escola, a criança ela não é anunciada para os 4 cantos que ela é do abrigo, porque a intenção é que ela viva uma rotina... de abrigo, a outra tem vulnerabilidade social, a outra sofre violência... As crianças, ninguém anda com crachá. Não tem como. Então fica uma escolha dela, né, dela se abrir ou não. Então logo de imediato ela veio contando sobre o lugar onde ela estava vivendo, onde ela estava morando. E acabou que eu conheci a Maria, assistente social do nosso lar, a gente trabalhou juntos na Fundação Casa, e logo que ela falou da assistente social, eu já liguei uma imagem à outra e eu procurei a Maria para saber mais da condição da adolescente em si, como que estava acontecendo a vida dela e tal. E nessas de questões eu fui me aproximando cada vez mais. Fui me aproximando dela. Essa menina que antes estava reclusa na sala, distante, ela foi criando um pouquinho mais de autonomia dentro da sala, de interesse pelos estudos, criando vínculos ali com os demais adolescentes na sala de aula. E isso acabou despertando ainda algo maior, né? Então, e o Pedro concordou? Então, no princípio eu estava participando só das conversas, que eu não conhecia ela pessoalmente, então eu já sabia do que estava acontecendo, estava achando bacana o processo, mas eu ainda não tinha conhecido. Até que o Gabriel conversou com a Maria e tudo mais, a gente foi vendo, existe essa possibilidade do apadrinhamento efetivo, então aí eu falei, não, vou conhecer lá então a menina, pra gente poder, né, criar esse vínculo, e foi muito tranquilo, assim, falei, nossa, ok, então, vamos lá. E em algum momento a Maria deve ter falado assim, opa, pera um pouquinho só, vamos conversar com o fórum para poder organizar as coisas. Sim. O que acontece? Começou como algo muito informal. Eu cheguei com uma sacola de roupa de doação, que a gente selecionou algumas coisas em casa, cheguei, daí ela já ficou super eufórica de eu ter ido até a casa dela, que era o abrigo do caso. Entendeu? Onde ela estava vivendo. A casa dela, né? E daí ela já ficou eufórica, e eu corto o cabelo, mexo com coloração, com várias outras coisas, ela estava doida para cortar o cabelo.
E daí eu perguntei para Maria se havia possibilidade de levá-la, ao invés de ir até o abrigo, de levá-la até a casa dos meus pais, para que a gente fizesse... O corte lá. de passar o dia. Daí eu levei ela para tomar café na casa dos meus pais, cortamos o cabelo, depois o Pedro saiu do serviço, a gente foi almoçar juntos, fizemos um movimento assim de tarde, de fazer coisas diferentes. E aquele dia a gente só tinha só essa intenção, de passar um dia diferente com ela. Só que, novamente, o negócio foi afunilando cada vez mais. E até que a Maria veio e nos questionou se a gente tinha interesse pelo apadrinhamento. Sentamos, conversamos. Sim. Porque, assim, a gente não tem uma vida farta. A gente não... Nós somos trabalhadores, é aquele negócio. Sem trabalhar, a gente não é nada. A gente não é herdeiro, a gente não tem nada. E a gente viu, colocou os pingos nos is, assim... Nós vimos que é uma responsabilidade, não é um... negócio assim, porque deixa de ser uma coisa esporádica. Exatamente. Né? Hoje eu tô afim, amanhã não tô. Uma coisa é eu responder pelo Pedro, o Pedro responde por mim, mas ali a gente tem uma terceira pessoa, que não que a gente vai ter uma responsabilidade como pais na vida dela, mas assim, nos momentos que ela estiver conosco, nós seremos responsáveis por ela naquele momento. Então, requer uma responsabilidade. E vocês programam, assim, tipo, esse final de semana vamos no cinema ver tal filme? O que acontece, Fábio, acho que é uma visão que a gente sempre teve desde o início. A gente não queria que todas as vezes que a gente trouxesse ela para nossa vida fosse um evento para ela, que sempre fosse um negócio gigantesco. A gente quis colocá-la dentro da nossa rotina. Então, Pedro, vamos no mercado hoje? Vamos passar a pegar ela? Vamos lá, ela vai lá, faz a vivência do mercado com a gente. Então... a gente tem um evento em tal lugar hoje. Vamos ver a possibilidade de levá-la hoje? Vamos em tal lugar também com a gente. Então não são momentos assim... festivos, só a parte boa, né? Não é só a parte boa, a gente tenta trazer ela pra tudo na nossa rotina. Ver assim. como é que é a vida, assim, vivendo. Tipo, tem os momentos que são claros, que são esses momentos de comemorativos, Natal. Foi aniversário dela de 15 anos, a gente fez o aniversário de 15 anos dela em casa, dentro do nosso orçamento, mas a gente tentou. Ela ama unicórnio, fizemos uma festa de aniversário toda temática de unicórnio em casa, compramos vestido para ela, compramos tudo. A Maria teve presente também, foi também com a gente, outras meninas. E não tem intenção de adoção? O que acontece? Não tem, e também não podemos, porque tem, eu acho que ela ainda vai poder explicar um pouquinho melhor isso, a questão da idade, né? Precisa ter um mínimo de idade, vamos supor, eu tenho 30 anos, ela tem 15, tem que ter uma diferença de idade. E assim, a gente não tem essa intenção, porque a intenção mesmo, desde o início com ela, foi desse apadrinhamento de dar uma oportunidade de vida diferente para ela. Ela tá há muito tempo no abrigo, e ela tinha várias camadas de fragilidades, assim, da leitura, da escrita, que precisavam ser aprimoradas, trazer um conhecimento cultural para a vida dela, de noção de trabalho também, para que ela tivesse uma perspectiva de vida diferente. Sim. Assim, entender que na nossa vida não existe só um caminho, né? Então a gente vem com essa intenção de mostrar um caminho diferente para ela, com novas oportunidades, com novas intenções, para que o leque dela... falou, é a rotina. É a rotina. Que não é fácil pra ninguém, né? Sim, exatamente. Tirando o pessoal do fórum que ganha bem. Elaine. Não tanto. Corta. Esse é o perfil que se espera com a criação desse projeto? Do apadrinhamento, sim. Dar a essas adolescentes o convívio, né? Participar mesmo da rotina de uma família, né? Estabelecer ali os vínculos, como eles colocaram, não só com eles, como com a família também, ter momentos de lazer, uma festa de aniversário, como a Maria colocou, que eles mesmos puderam fazer para ela, né? Sim. Tem uma conotação diferente do que é realizada no abrigo. Então, nesse momento, ela sente que ela tem um referencial, ela tem uma rede de apoio, que ela tem essa família. E o intuito é esse, do apadrinhamento é esse mesmo, né? É diferente da adoção. E né? Não é o que eles alertaram, assim, não é só para fazer festa. Sim. Né? Toda vez que pega ela, vai levar no McDonald's. Não, a vida não é feita de McDonald's. Exatamente. A rotina das famílias não é essa, né? Então, como eles colocaram mesmo, ela participa da rotina do que é a vida deles mesmo. Inclusive, outro dia eu fui no SESI, assisti uma peça, você trabalha lá, né? Tava lá, eu observei que o Pedro estava lá junto com ela, assistindo.
Foi a primeira pessoa que me chamou a atenção, foi ela, porque eu conheço ela no convívio, então vi, falei, tá com eles aqui, né, que legal. Ela poder estar participando desse momento. Então, coisas que muitas vezes, porque no acolhimento eles saem para fazer uma convivência social, comunitária, mas tem toda uma programação lá para o abrigo que é mais difícil, né, deles saírem, por exemplo, a Maria colocou, eles estão com 31 acolhidos. Sim. Então, é uma coisa que demanda tempo, demanda organização, demanda um custo, né? Então, muitas vezes a criança não tem um acesso semanal a esse tipo de atividade. E com eles não, ela está saindo, ela está participando de teatro, ela está indo ao cinema, ela está indo para uma festa de família, ela está tendo uma festa de aniversário, ela está tendo uma convivência familiar. Que se pudesse apontar algumas características para o padrinho afetivo, quais são essas características? Eu acho que o principal é estar afetivamente disposto mesmo. Você querer estabelecer um vínculo com alguém, um contato. Acho que a mesma coisa no social de você querer ter um amigo, né? Para você ter um amigo, você tem que querer ter um amigo. Para você casar, você tem que querer ter um marido, ter uma esposa, ter um companheiro, né? Eu acho que é você querer ter um convívio com alguém. Porque isso inclui responsabilidade, como a Maria colocou. Você vai estabelecer um vínculo, principalmente com o adolescente, a gente está falando de uma pessoa que não é emocionalmente madura, né? Para um adulto, às vezes já é difícil você ter o convívio com alguém, estabelecer um convívio e de repente, pá, a pessoa sai, não quer saber mais de você, você fica ali sem chão, sem saber como reagir. Imagine para o adolescente. Então é importante ter essa responsabilidade também, olha, afetiva, né? Eu vou estabelecer um vínculo com esse adolescente, então eu tenho que ter certeza que eu estou disposto a isso, a dispor desse tempo, né? Muitas vezes do custo, como ele falou, eles sentaram, eles verificaram, não é todo final de semana uma festa, mas é uma pessoa que vai lá mais para casa, então é uma pessoa mais que vai se alimentar, vai no cinema, é uma pessoa mais que vai pagar a entrada, então tem tudo isso. Sim. Mas estar afetivamente disposto a ter uma relação com alguém. Tem uma regularidade que vocês pegam a menina ou não? Olha, Tem que pegar toda semana? Isso está previsto ou não? Combinado com eles. Né? Assim, dentro da nossa rotina, a gente tenta pegar ela todas as semanas. Todo final de semana a gente, ou durante a semana, quando a gente não consegue, tem alguma né? coisa pra, tipo, tem um evento no SESI, um teatro, uma quinta-feira. A gente pega ela pra gente ir no teatro e faz essa rotina. Ou devolve ela para dormir. Sim, Isso. leva ela de volta pro abrigo. Então a gente sempre tenta encaixar, a gente vai encaixando na nossa rotina, porque nós também não temos, o pouco tempo que nós temos juntos, a gente tenta incluí-la junto. Então realmente foi o que ela falou, de ter essa responsabilidade e essa disponibilidade, você tem que estar disposto a fazer isso. Porque não pode ter um abandono afetivo, né? Não tem como. Não tem como. Pode, Eu a acho partir que de julho vocês assim, mudam de ideia. Não, vou tem. pegar ela mais nada. Apesar de ser duas coisas distintas, eu penso, eu tenho a visão na minha cabeça assim, e se de fato ela fosse minha filha? Eu simplesmente, ela fez algo errado e eu vou jogar pro alto e vou virar as costas e não, acabou, já era, não é mais minha filha. Vamos cortar o vínculo. Já, chega, não, pronto, entendeu? Eu tento olhar com essa visão, porque não é algo que é uma roupa que eu vou me desapegar, não quero mais vestir isso daqui porque isso daqui não me serve mais. Eu acho que é uma responsabilidade que quando a gente decidiu juntos, a gente decidiu que a gente ia acarretar isso pelo resto da vida. É igual um casamento, na saúde ou na doença, Sim. a gente segue a jornada. Quando a gente aceitou entrar nesse processo, a gente falou assim, não, é pra sempre. Então, se ela fez 18 anos, a gente vai continuar participando da vida dela mesmo depois que ela já sair do abrigo, porque para nós, isso não foi algo realmente assim, vamos só fazer isso. Não, a gente tem Eu acho que é por isso que precisa de muita conversa com a Elaine, sim, né? sim, Lá com sim. o setor do fórum, né? Faz Para parte saber da se não é vida. uma decisão, Exatamente. né, fugaz, assim, eventual. Hoje estamos afim e amanhã não. né? Não dá para ser nesse viés. E trabalhando com crianças e adolescentes como professor, e principalmente na época da Fundação Casa, a gente sabe que o adolescente em situação de vulnerabilidade, ele está fadado a errar, a cometer várias coisas que podem nos causar estranheza e várias outras coisas, porque assim, é adolescente, é criança como qualquer outra qualquer. Só que ela já tem uma questão, Fábio, que eu acho que como professor eu sempre trouxe muito em xeque, que é elas estão acostumadas a não cumprirem com aquilo que é prometido para elas. Então, ela assim, você pode falar assim, eu vou fazer tal coisa. Elas vão acreditar em você.
mas já sabendo que aquilo dali pode não dar certo, porque o ser humano é falho com elas, e elas já falharam com elas muitas vezes, entendeu? Então, assim, uma das questões que eu e Pedro, a gente sempre acarreta é, Pedro, a gente não vai prometer nada para ela que a gente não vá de fato cumprir. Porque senão vai ser mais uma frustração dentro daquela caixinha que já tá ali cheia de coisas que não precisa ser mais uma coisa na vida dela. Que nem ela nunca tinha viajado para São Paulo. Eu e Pedro, eu sou boca de sacola. Então eu tenho que me controlar muito, porque eu sou muito efusivo, tá? Eu quero fazer as coisas acontecerem e tudo mais. O Pedro, ele já é meu freio, eu sou a impulsividade. É razão e emoção. É razão e emoção. E a gente combinou uma viagem, porque além dela, eu tenho um casal de idosos, né? Eu tenho meu pai e minha mãe. Tenho meu pai e minha mãe que gostam também. Também preciso de afetividade. Também, sou filho único, então assim, não é fácil. E daí a gente planejou uma viagem para São Paulo para visitar uns primos lá em Santo André. A gente viu a possibilidade, não, a gente colocou novamente questão financeira, vamos lá, vamos ver, vamos analisar, a gente tem pé. Daí minha mãe com o papai, não, a gente ajuda, vamos para São Paulo, passar o final de semana lá, passar o domingo lá. Daí vimos com a Maria falou assim, não, beleza, pode levar ela. E daí a gente levou ela para São Paulo, nossa, Fábio do céu, a alegria dela, tipo, o encantamento dela de ver aquela cidade grande, gigantesca. Carro, ela falou, quanto carro? Meu Deus, quanto carro! Nunca tinha visto tanto Não, chocada de ver tanto carro, assim. Aquele monte de prédio. E mais do que isso, sabe, Fábio, é ver como as pessoas ao nosso redor, a nossa própria rede, acolheu ela, assim, vou usar até esse termo, com maestria, assim, sabe? Era Páscoa, meus familiares lá de São Paulo tinham comprado, e a gente levou presentes, porque eu sou uma pessoa que gosto de dar presente para as pessoas. Cheguei lá com presentes, eles também estavam com N presentes, encheram ela de presentes também, assim, sabe? E a gente nem conversou, nem fez uma troca, e de saber que a nossa rede também está em sintonia com a gente nesse sentido, é muito importante, é muito importante. Hoje, os meus familiares do Pedro, os nossos amigos, todos falam assim, tragam ela junto com a gente. Corta. Tragam ela aqui com a gente também, faça esse movimento, traz ela aqui para participar aqui desse movimento com a gente, que eu acho que vai ser muito bacana. Quer dizer, a família, vocês e a família estendida. Exatamente. É o que a gente faz com um afilhado, né? Sim. Né? Ele não mora com a gente, mora numa outra casa, mas tem uma coisa legal para fazer, vamos convidar. Vai ter umas férias, uma viagem legal, vamos convidar o afilhado. E depois que ela sair do abrigo, Pedro falou, fica no abrigo até os 18 anos. Sim, até os 18. E depois? Tem algumas camadas ainda, né? Eu acho que a Elaine pode até explicar isso um pouquinho melhor sobre a República, né? Caso ela não retorne com a família, não haja possibilidade, nem nada do tipo. A gente não sabe quais são os desdobramentos. Mas pra gente isso é um apadrinhamento definitivo. Ela mesmo alega vários momentos, se eu for adotada em algum momento vocês não vão me abandonar, né? Assim, não, de forma nenhuma, é padrinho. É igual como se fosse, na minha cabeça, igual padrinho de batismo, padrinho de crisma, que a gente cria esse vínculo, né? Às vezes pode ficar um tempo distante, mas que vai estar sempre próximo. E nesse momento, eu acho que agregar valor na vida dela, com educação, com cultura, é o nosso... A gente sempre trabalha... Então, por exemplo, ela tem uma dificuldade para leitura. Então, a gente sempre incentiva a melhorar essa leitura, tanto que ela vem evoluindo, para criar essa independência, para que ela consiga um emprego, que ela consiga se desenvolver, tanto profissionalmente, quanto como pessoa, para que ela tenha essa independência no futuro. Essa segurança, ela tenha ela, pelo menos. Assim, pelo menos ela consiga ter em algo a se agarrar, né? Esse final de semana mesmo a gente saiu de carro, né? A gente tava andando, eu levei ela para cortar o cabelo, fui cortar o cabelo da minha mãe, da minha tia, levei ela para cortar o cabelo junto lá, sou o cabeleireiro da vila. Que vila que é que eu E daí depois a gente tava voltando pro abrigo com ela. Eu fiz igual criança, tipo, de 4 aninhos que tá aprendendo a ler. Falei assim, leia essa placa aqui pra mim, leia o que tá escrito ali, leia isso daqui. Repete de novo, repete isso daqui. E ela não é aquela criança que fica assim, não, eu não consigo. Não, mesmo ali no erro e errando, ela continua, ela tem essa persistência. Mas eu sei que esse vínculo tem muito peso nisso. Tem muito peso nisso, assim. Quer dizer, tem que fazer bem para ela e para vocês. Sim. Exatamente. Sem parecer um ato de caridade, né? Sim.
Helene, tem que ter essa responsabilidade, né? Sim, é uma troca, né, que você está fazendo ali, uma troca de sentimentos, né, de vínculo com essa criança. Tem que estar disposto mesmo. Não é caridade, porque caridade muitas vezes você faz no momento, né? Não tem uma responsabilidade. Você vai lá, faz e vai embora e pronto. Como a gente colocou, dos serviços, do financeiro. Você não está disposto afetivamente. Você vai lá, vai fazer a doação de alguma coisa e vai embora e sua vida segue. Agora, o apadrinhamento afetivo, não, ele muda a vida das pessoas, né? Vai estar mudando a sua vida, a vida da sua família. E eles são um bom exemplo de como melhorou a vida dessa adolescente, né? Hoje ela tem como referência essa família. E a afetividade é mão de duas vias, né? Sim. Super. É troca mesmo. É uma troca, é uma construção pra gente também, enquanto pessoa, enquanto ser humanos, para que nós nos tornemos pessoas muito melhores, né? Eu acho que se todos assumissem esse compromisso, essa ação, eu acho que estaríamos em não pensando numa utopia, mas estaríamos num mundo muito melhor, socialmente falando, né? Eu acho que, assim, a gente não pode romantizar. Tem suas camadas, sim, suas camadas, sabe, Fábio? Porque nós estamos trabalhando com seres humanos, estamos trabalhando com pessoas, não são alienígenas, né? São seres humanos, todo mundo tem suas fragilidades, tem seus momentos, mas assim, as vantagens e o bônus é muito maior do que qualquer outra coisa. A gente não tá perdendo nada nessa história, muito pelo contrário, a gente tá ganhando muita coisa. Gabriel e Pedro, vou pedir para vocês, olhando para aquela câmera assim, falem das vantagens, dos benefícios desse programa do apadrinhamento, para que possa contaminar mais pessoas a terem o mesmo brilho nos olhos que vocês trazem aqui. Eu acho que assim, você, para início de conversa, você não perde, você ganha muita coisa sendo padrinho, sendo madrinha desse adolescente, dessa adolescente que está ali em vulnerabilidade, precisando de afeto, precisando de carinho, precisando de uma atenção para os estudos, de uma atenção cultural, de uma atenção voltada para o mercado de trabalho, para várias outras camadas, várias outras coisas rotineiras da nossa sociedade. E assim, muitos podem justificar como tempo, não tenho tempo, é muito difícil. A gente também não, a gente trabalha pra caramba, a gente tem muitas outras coisas para fazer, mas a gente tenta embutir essa criança dentro da nossa rotina, pensando de que não é uma melhoria só para aquela criança, é uma melhoria para a vida inteira dela e para uma sociedade onde a gente está construindo de mãos dadas com muitas outras pessoas, com muitas outras camadas. Então, assim, se você tem um temor, se você tem algum receio, não tenha. Eu acho que, assim, tome esse primeiro passo, procure o CRES, faça essa pesquisa, tire todas as suas dúvidas possíveis. Se for a intenção também, se não achar suficiente, nos procure, né? Eu acho que a gente pode ser assim, ponto focal assim, para tirar dúvidas apenas, para ver como são as camadas do dia a dia. Mas não é um bicho de 7 cabeças, é tão simples quanto parece. E a gratificação, né, que você recebe de ver aquela criança evoluindo, então, que seja na leitura ou em questões emocionais, você vê uma evolução. É a longo prazo, mas você consegue ver aquele tijolinho subindo. Isso é impagável, na verdade, assim, isso é impagável. E eu acho que em todas as formas de apadrinhamento, você vai ter algum nível de gratificação, né, nesse sentido. Você vai ver que aquela criança conseguiu, por exemplo, na cadeira de roda, ela conseguiu se mover mais fácil. Então, todas vão ter esse benefício. Você ajudou lá como dentista, então a pessoa vai ter uma saúde melhor. E no nosso caso afetivo, esse crescimento emocional e também como pessoa se desenvolvendo, no nosso caso a leitura, é impagável, literalmente. Elaine, por onde começar e o que você pode falar de legal sobre esse programa do apadrinhamento afetivo? Então, eu acho que a gente deixa aqui o nosso apelo, né? Quando foi criada essa portaria em 2023, até a gente tinha uma expectativa muito grande. A gente falou, nossa, vai aparecer muitas pessoas, porque se aparecessem bastante interessados, a gente teria um cadastro, né? Assim como tem de pretendentes à adoção, a gente teria um cadastro de pretendentes a apadrinhamento afetivo de crianças. Então a gente tinha, particularmente eu tinha uma expectativa muito grande, que ia aparecer muitas pessoas interessadas. E não foi isso que aconteceu. Hoje, por exemplo, a gente não tem uma lista
de pretendentes habilitados ao apadrinhamento. Então, a gente gostaria muito mais de poder estar tendo contato com essas pessoas, esclarecendo as dúvidas delas, né? Hoje, como a Maria colocou, a gente tem crianças acolhidas, adolescentes acolhidos, que poderiam ser apadrinhados, mas a gente não tem essa demanda do outro lado, de pessoas querendo apadrinhar. Então, a gente deixa esse apelo aqui, se vocês tiverem dúvidas, está procurando CREAS, os abrigos, ou mesmo a vara da infância, que a gente vai estar tirando as dúvidas, sanando as dúvidas, né? E como eles colocaram, quando você tem uma relação afetiva com alguém, não é só de um lado, você não está dando só, né? Você está recebendo. É um contato, é um convívio ali, familiar, e para essas crianças é extremamente importante. Então a gente deixa esse apelo aqui, que esse número de padrinhos cresçam cada vez mais, que a gente está lá para estar tirando as dúvidas de vocês, e que a gente tenha um dia, quando a gente tiver uma criança lá para ser apadrinhada, a gente já possa falar para Maria, Maria, esse aqui da lista. Chegou a vez do 20º da lista. Então, a gente quer que esse programa cresça cada vez mais. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tanto o apadrinhamento afetivo, como o financeiro e o de serviço também. Todos são bem-vindos. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Por favor, né? Por favor. Por favor. Nem que seja por egoísmo, né? Sim, seja por ajudar o próximo, nem que seja por egoísmo, para ter uma cidade melhor. Por favor. Uma sociedade melhor. O Pedro, você recomenda um Zaad Intense? Gabriel ou não? Com certeza, né? Ah, chique. Aqui, um presente do Boticário para você. Adoro, obrigado. O Pedro também ou não? Por favor, né? O Pedro também. Olha lá, um Boticário para você, Pedro. Agora, Pedro, as meninas, a Elaine e a Maria, estão aqui aguardando no backstage. A Elaine aqui merece um desse ou não? Eu quero que você apresente. Vou apresentar. Esses boticários. Use os nossos convidados. L'Eau de Lily Blanche. É uma colônia floral muito boa, que a gente vai dar de presente para ela. Obrigada. Olá, do Boticário. Do Boticário. Não, esse aqui, gente, muito bom. O Zaad ou da Parfum, esse aqui é colônia. Esse aqui, a duração dele é sensacional. Você vai ficar com ele o dia inteiro na pele. Realmente. Isso aí. Muito obrigado. Você encaminha depois para as meninas? Sim, pode deixar. Não deixa com o Pedro aí, não. Isso aí, Gabriel, muito obrigado. Obrigadão, viu? É sempre uma delícia estar aqui nesse espaço, né, que valoriza o nosso território, a nossa cidade. É um porta-voz, assim, gigantesco para nossa comunidade. Então, obrigado aí pelo convite. Obrigado, meninas. Eu acho que esse é um grande serviço que a gente está fazendo pela nossa sociedade. Tamo junto. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Eu acho que esse espaço para mostrar mesmo, porque acho que as pessoas não conhecem. Nós mesmos não conhecíamos essa possibilidade de apadrinhar uma criança de qualquer uma das formas. Então, esse espaço para poder pôr pro mundo que existe essa forma, que é nova, né? 2023, nem sabia que era tão recente assim. Então, obrigado por esse espaço e espero que apareçam muitas pessoas querendo ajudar de alguma forma. É isso aí. Elaine, muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Alessandro, quero agradecer ao público e também a disponibilidade dele com todos os cuidados. Privacidade, assim. Não, os pais precisam ver os padrinhos se eles querem, né? Corretamente tem essa preocupação, por isso que a gente consultou, né? Eu até, acho que foi com a Maria que eu falei, né? Maria, não, Gabriel, eu conheço, quer que fale com ele? Não, é melhor não. Né? Porque senão podia atravessar, né? Sim. Eu sabia, mas não podia atravessar, né? Obrigado, viu, Elaine? Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo espaço, é importantíssima essa divulgação, porque como eles falaram, muita gente, é um trabalho novo ainda, né, um projeto novo, e muita gente não tem acesso, e com essa divulgação a gente tem expectativa de aparecerem aí muitos e muitos padrinhos para as crianças. Tomara. De ambas as modalidades, todas são muito bem-vindas. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí. Muito bom, fiquei com Deus. Amanhã, segunda a sexta, o Telescópio ao vivo, meio-dia, em ponto, aqui pela TV Itapê. Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.
Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30.